Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por mais um vídeo, não é mesmo? Fico muito animada, todos os vídeos, fico muito animada que tem mais vídeos, que a gente está gravando, que a gente está aqui falando a palavra do Senhor, coisa linda, né? Fica feliz também, gente, porque é uma luta para eu vir aqui gravar vídeos. Mas enfim, hoje é o quarto e último vídeo da nossa série Estratégias para Viver um Ano Extraordinário na presença do Senhor, para viver coisas que a gente não viveu em 2023. Esse ano é um ano para a gente sair do raso, para a gente ir na profundidade, sim, gente. Eu tô empolgada, porque hoje é domingo e aleatório isso, eu falar isso, mas hoje é domingo e eu amo domingo porque eu estou na igreja de manhã e de noite e eu amo. Daqui a pouco eu estarei indo para a igreja. Enfim, gente, esse é um ano que a gente precisa sair do raso. A gente precisa mergulhar na presença de Deus, a gente precisa mergulhar, a gente precisa viver coisas extraordinárias. E para isso a gente precisa adotar nesse ano estratégias. Então já saiu o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo, e esse é o quarto vídeo para a gente fechar essa série de estratégias para viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus nesse novo ano de 2024. Então, vamos lá. O primeiro tópico de hoje é: dê frutos que você não deu em 2023. Abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 15, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uva, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Amém? Qualquer coisa da nossa vida requer de nós que a gente venha dar frutos. Por exemplo, se você começar uma faculdade, você precisa dar frutos. Que tipo de frutos é esse? Você precisa ter boas notas. E para você ter boas notas, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que renunciar a alguns momentos de festa, de estar em outros locais, para você estar estudando aquilo que você vai necessitar diante daquilo que você está, cursando. Então, o que acontece? O seu estudar, o seu renunciar a alguns momentos para estar estudando, isso é você dando frutos. Quando você pega uma prova e você vai fazer e o resultado dela é 8, 10, 9, é o fruto de um resultado do seu estudo. Então, tudo que a gente faz na nossa vida precisa dar frutos. Por exemplo, se a gente tem uma casa, a nossa casa precisa ser arrumada todos os dias. Isso é um fruto que a gente dá, de cuidar da nossa casa, né? E na obra do Senhor não é diferente. Jesus, ele está ensinando aqui a importância de darem frutos, né? Os discípulos, eles passaram ali um tempo aprendendo com Jesus, e conforme você vai lendo o Novo Testamento, você vê que eles começaram aprendendo, mas depois Jesus começou enviando de 2 em 2 para irem fazer a obra, para irem pregando o evangelho ali naquela região e nas outras regiões próximas, né? Então, ou seja, o que Jesus estava mostrando? Que haveria um tempo que ele não estaria mais presente ali em corpo com eles, visivelmente, com os olhos carnais deles, mas haveria uma necessidade deles continuarem a fazer a obra, deles continuarem passando para os outros aquilo que eles estavam aprendendo. Então nós, como servos do Senhor, a gente precisa dar frutos na obra do Senhor, a gente precisa ver onde há uma necessidade para que a gente esteja ajudando. Às vezes o Senhor tem um chamado e às vezes a gente só quer focar em ajudar naquele chamado. Por exemplo, eu só tenho o dom de louvar, então eu só vou louvar e nada mais. Mas às vezes está precisando de uma pessoa para uma limpeza na sua igreja, às vezes está precisando de uma pessoa para fazer um café, às vezes está precisando, faltou alguém lá na salinha das crianças e aí está precisando de alguém para ficar na salinha das crianças para ajudar. E às vezes a pessoa fala: não, mas isso não é o meu chamado, isso não é o dom que eu tenho e tudo mais, e as pessoas acabam se restringindo
e não crescendo em outras coisas, não sendo auxiliares em lugares que precisa, dentro da casa do Senhor. Então, é necessário que a gente dê frutos na casa do Senhor. Aquilo que há necessidade de pessoas ajudando, a gente tem que ser uma pessoa disponível para falar para o Senhor: olha, Senhor, não sei fazer isso, mas se está precisando de alguém, eis-me aqui, pode me usar. Por exemplo, quando eu cheguei na minha igreja, eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa, e eu já disse isso em vários outros vídeos. E eu sempre fui muito bicho do mato, muito calada, muito na minha. Então o que acontecia? Eu era muito assim na minha, muito quietinha, né? E aí a minha pastora e o meu pastor, eles tiveram muita dificuldade de fazer com que eu começasse a me soltar mais. E assim, eu não via em mim nenhum dom, nenhum talento, nada que eu pudesse chegar e falar: ei, Jesus, olha aqui, usa-me nesta área aqui, Senhor, eu canto pra caramba, usa-me. Nunca olhei pra mim e falei: é isso daí que o Senhor vai me usar. Não, pelo contrário, eu não fazia ideia que Deus iria me usar um dia pra alguma coisa. E aí foi quando a minha pastora e o meu pastor, com muita sabedoria, eles começaram ali me destravando aos poucos. E ela me perguntou: você sabe cantar? Eu mal falava. Eu falei assim: não. E aos poucos eu fui ali trabalhando na obra do Senhor, e o Espírito Santo ele foi me tratando daquela vergonha que eu tinha, daquela timidez que era muito grande, e foi me colocando naquilo que havia necessidade. Por exemplo, no grupo de coreografia, né? Havia uma necessidade de uma pessoa ali, e aí eu fui, entrei e comecei ali com as meninas. Depois, no Ministério de Louvor, havia uma necessidade de uma pessoa para ajudar no Ministério de Louvor, um back ali. E aí eu comecei a entrar pela misericórdia do Senhor, né? Deus, eu não acho que eu canto. Mas enfim. E depois disso eu comecei a fazer teatro, né? Depois disso eu comecei a me inserir em cultos especiais que tinha para eu fazer parte da organização, da decoração. Então assim, a minha tendência foi a ir crescendo, dando cada vez mais frutos, mas porque na minha igreja sempre foi uma igreja pequena, então sempre foi uma igreja que havia algumas necessidades de pessoas trabalhando na coreografia, no louvor e tudo mais. Então assim, algumas pessoas iam saindo, outras entrando, e aí às vezes o louvor que tinha 3, 4 pessoas, às vezes ficava faltando uma. E aí foi quando a minha pastora começou a me colocar para ajudar. Então assim, aonde havia necessidade, eu fui entrando, né? O que foi mais difícil para mim entrar foi aquilo que eu tenho que falar, né? Que é dirigir culto ou pregar a palavra. Isso daí foi o que eu lutei muitos e muitos anos, que eu tive uma barreira, um bloqueio muito grande, né? E Deus teve que tratar isso em mim de uma forma muito, sim, poderosa, muito profunda, para eu conseguir vencer isso e tá nessa área hoje, conseguindo exercer esse fruto, né? Então, assim, eu passei por vários e vários frutos que eu achei que eu não daria. Eu jamais achei que um dia eu iria louvar na casa do Senhor, e hoje eu faço parte do Ministério de Louvor. Eu jamais achei que eu iria dançar uma coreografia, e eu já dancei uma coreografia. Eu jamais achei que eu faria parte de um teatro, apresentando uma peça, e eu fiz parte de peças. Então, assim, eu jamais, e outras coisas, eu não quero falar das coisas todas que eu faço, porque eu acho que isso nem convém, eu não quero me exaltar, mas eu quero mostrar para você que há uma necessidade muito grande da gente dar frutos na obra do Senhor, né? A minha pastora, ela brinca e ela fala que ela me preparou para tudo, né? O que há necessidade está ali. E eu falo para Deus que eu sou 1001 utilidades, o que Ele precisar eu tô ali. Então a gente tem que ser assim pro Senhor, sabe? E foi nesse processo de me disponibilizar para o Senhor, de começar a permitir que Deus trabalhasse em mim e que Deus me usasse para a obra dele, foi a partir desse processo que eu descobri o meu chamado. Então hoje eu sei qual é o meu chamado, eu sei para o que Deus está me preparando ministerialmente. Eu sei que eu consigo louvar alguns louvores, que eu consigo fazer uma coreografia, não é algo que eu faço. Hoje eu tenho exercido muito o papel de diaconisa da casa do Senhor, tesoureira, mas é algo que Deus tem me usado nessas coisas, mas tem algo que é o objetivo principal. E às vezes o objetivo principal seu é o louvor,
mas não te impede de você ajudar em outros departamentos que estejam precisando de ajuda. O que é necessário é a gente dar frutos. E esses frutos não é só na casa do Senhor, esses frutos também é levando o Evangelho, é pregando o Evangelho às pessoas lá fora, né? O fato de eu estar aqui gravando vídeo, eu estou dando fruto de certa forma, porque o Senhor quer isso de mim. Então, que você possa dar frutos na obra do Senhor, dar frutos para o Senhor. Jesus, ele ensina isso para os seus discípulos, e não só para os seus discípulos naquele tempo, mas ele ensina isso para a gente hoje, todos os dias. A gente não pode só aceitar Jesus e continuar no banco ouvindo, mas aquilo que a gente ouve, aquilo que vai crescendo em nós, a necessidade da gente levar adiante. Então, que você possa ter esse desejo, essa sede de crescimento espiritual. Às vezes a gente tem uma mania muito grande de ficar assim, nossa, mas olha como fulano cresceu, mas olha, nossa, fulano não fazia nada, agora fulano tá lá na frente, tá isso, tá aquilo. E muitas das vezes é porque fulano se disponibiliza diante do Senhor para falar, Senhor, eis-me aqui. E às vezes a gente não. Por quê? Porque às vezes a gente coloca vários obstáculos das nossas vulnerabilidades, a gente coloca obstáculos de falta de tempo, a gente sai colocando um monte de obstáculos. Mas a verdade é que a gente não pode colocar obstáculos, porque os obstáculos eles nos paralisam, ele nos deixa fazer com que a gente não cresça. Por exemplo, como eu falei, eu tenho muita dificuldade de falar em público, de falar né? E é algo que Deus tem trabalhado em mim ao longo desse tempo. E foi algo que Deus teve que tratar comigo durante muitos anos. Só que eu sei hoje, tenho a consciência de que isso é por causa que eu também me travei, sabe? Dando sempre a desculpa, não, Senhor, usa outro. Porque eu realmente falava assim com Deus, usa outra pessoa. Eu não tenho facilidade para falar, eu não sei me posicionar direito na frente das pessoas, eu sou enrolada para explicar, eu falo rápido demais. Eu botava uma desculpa atrás da outra, entendeu? Até eu entender que enquanto eu não deixasse Deus agir em mim, aquele medo, aquela insegurança, tudo aquilo ali que eu estava sentindo, não ia ser tratado e tirado pelo Senhor. Então, requer da gente permitir. Um dia eu sonhei muito com casas, eu mudando de casa. E eu achei que eu iria mudar de casa, que eu iria casar. Eu falei, agora, eita glória! E aí o Senhor usou minha pastora e falou, não, é hora de você arrumar a sua casa. Mas é você, a sua casa. E a partir dali tudo mudou. Porque eu entendi que a forma que eu estava servindo ao Senhor não estava agradando ao Senhor. Eu estava dando frutos, eu estava indo na igreja, mas faltava mais. Eu estava acostumada a estar naquele raso, sabe? E eu precisava ir mais fundo, mais além. E cada vez que eu permiti Deus me moldar, Deus me transformar, eu tenho chegado até aqui. Eu creio que eu ainda vou muito mais longe porque eu quero, sabe? Eu, como psicóloga, a gente sabe que um processo terapêutico ele só funciona se uma pessoa querer. Não adianta, se a pessoa não quiser. O psicólogo, a pessoa vai ficar ali 1000 anos, mas não vai adiantar, porque a pessoa precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, ela precisa reconhecer que ela vai precisar buscar novas formas, novas estratégias em relação aos comportamentos dela, em lidar com a patologia, enfim. Resumo disso, ela precisa querer. E assim a gente, na obra do Senhor, a gente precisa querer. Se a gente não quiser, Deus não vai nos forçar a nada. Então, que você queira crescer e dar frutos esse ano em nome de Jesus. E o último tópico é vários em um, mas anota aí. Busque mais a dependência de Deus. Seja menos dependente de pessoas e seja mais dependente de Deus. Isso é algo que depois eu vou trazer até um vídeo falando para vocês sobre isso, mas Deus tem me ensinado muito isso. Que eu não tenho que ser dependente de pessoas, mas eu tenho que ser dependente dele. Porque as pessoas, assim como eu, posso frustrá-las e elas podem me frustrar. Elas podem me decepcionar e eu posso decepcionar elas. Mas Deus nunca vai me frustrar. Deus nunca vai me decepcionar. Então a nossa dependência tem que estar no Senhor, não nas pessoas, não na nossa situação financeira, não naquilo que nós temos, que vemos, mas no Senhor. Amém? O outro tópico também é leia a Bíblia. A gente tem que mergulhar na palavra de Deus. Eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos,
que a única forma da gente conhecer Deus é lendo a Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, não tem como a gente conhecer Deus, né? As pessoas só têm um relacionamento conosco se elas passarem a conversar com a gente. E aí elas vão nos conhecer e a gente vai conhecer elas. Então, há uma necessidade da gente conhecer Deus, e a gente só conhece Ele através da palavra dele. Então, se você leu muito ano passado, esse ano você tem que redobrar a sua leitura bíblica. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E no mundo de hoje a gente tem visto muito um falso evangelho sendo pregado. De vem como estás e permaneça como estás, todo coisado. Mas não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer transformados, arrependidos, transformados para fazer a obra dele. Então, a gente precisa ter um caráter cristão. E para isso a gente precisa ler a palavra do Senhor para que a gente não venha perecer em conhecimento. Amém? Outra coisa, coloque Deus no início, meio e fim. Coloque Deus em todos os seus projetos. Faça com que Deus governe cada um deles. Não exclua Deus de nada que você vai fazer, porque você pode ter certeza que vai dar tudo certo. E aquilo que não der certo, pode ficar tranquilo, porque foi a mão de Deus te dando livramento. E lá na frente você vai entender o porquê. Então coloque Deus no início, meio e fim, que Ele vai cuidar de cada detalhe. A gente não tem força para cuidar de tudo com as nossas mãos, mas o Senhor pode, o Senhor faz. A palavra do Senhor diz, Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então vamos colocar Jesus em todo o projeto, em todo o andamento, que vai dar tudo certo. Amém? E por último, busque intimidade com Deus. Assim como você busca conhecer seus amigos, passear, que você busque ter intimidade com o Senhor, porque é isso que vai te fazer ainda mais viver o sobrenatural de Deus. Como a gente falou no vídeo anterior, ore mais, vá mais à igreja, tudo isso nos aproxima, nos torna mais íntimo do Senhor. E através de que, quanto mais a gente se torna íntimo do Senhor, mais a gente vai conhecer a vontade de Deus pra gente, mais a gente vai conhecer dos dons que o Senhor tem pra gente, mais a gente vai conhecer do chamado que o Senhor tem pra gente, do ministério. Então, é através dessa intimidade que muitas outras coisas vão acontecendo. Você precisa buscar intimidade com o Senhor. Amém? Gente, esse é o vídeo. Eu espero que Deus tenha falado muito com vocês através desses 4 vídeos. O que, de todos esses pontos que a gente falou aqui, se a gente não se posicionar, se a gente não quiser, não adianta a gente só ver e assistir os vídeos e anotar. A gente precisa colocar na nossa cabeça de não, eu quero, eu vou e eu consigo. Ai, Thaís, mas tem dia que eu consigo e tem dia que eu não consigo. Aí eu vou e desanimo e vou vivendo o resto do ano. Desanimou um dia, no outro você levanta e vai. Ai, não consigo ser constante, mas vai tentando, que uma hora você vai conseguir, até virar um hábito. Você precisa criar o hábito. Quando você cria o hábito, vira algo muito mais natural, né? Então, assim, que esses vídeos possam fazer com que vocês venham crescer espiritualmente, porque é isso que eu tô buscando muito esse ano. Eu quero crescer mais, eu quero ter novos dons, eu quero... Gente, eu quero ver anjo! Anjo! Aparece pra mim, anjo. Porque os anjos ficam aqui em casa, mas não aparecem pra mim. Os anjos do Senhor, os anjos de Satanás, não quero ver. Só daqui uns anos, tá bom? Só daqui uns anos que eu quero ver. Porque, gente, a gente pode ter medo de Satanás não, entendeu? A gente não pode ter medo de Satanás não. Enfim, gente, esse é o vídeo. Eu espero que Deus tenha falado com vocês, que vocês venham crescer muito esse ano, muito. E que vocês possam se aproximar cada vez mais da vontade do Senhor, que vocês possam viver o extraordinário de Deus nesse ano. Que seja um ano abençoado na vida de vocês, na família de vocês, na casa de vocês. Que seja um ano que vocês possam ver o sobrenatural de Deus na vida de vocês, no ministério de vocês. Amém? E me conta aí se você já está botando em prática algum desses tópicos e como é que tem sido, né? Eu espero que vocês estejam, porque eu tô até no mistério aí que eu não posso contar, porque ainda tá cedo, mas quando acabar o mistério eu conto. Gente, um beijo, não esquece de se inscrever no canal se você é novo, seja bem-vindo. Curte o vídeo, compartilha e não esquece de ver os outros vídeos, caso você não tenha visto e está vendo essa última parte. Veja todos os outros vídeos para você saber de todos os pontos das nossas estratégias para viver o extraordinário de Deus esse ano. Amém? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês e não esqueça que Jesus
Te amo. Tchau!